O que acontece que eu acordo com a glicemia mais alta do que quando eu fui dormir? Meu nome é Roberto Dório, eu sou personal trainer para pessoas que têm diabetes e eu te ensino a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e a ter uma hemoglobina glicada menor do que 7%. Eu sei bem o que você sente, que eu tenho diabetes tipo 1 já há mais de 40 anos. Então hoje eu vou falar um pouquinho do que eu vejo, né, muitas postagens geralmente sendo feitas e as pessoas às vezes reclamando, falando, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque quando eu vou deitar eu meço a glicemia, está lá um valor, e pela manhã quando eu meço de novo a glicemia está um valor maior ainda. A gente tem que entender o seguinte, primeiro que a nossa glicemia ela é sim variável, então é normal a glicemia, mesmo de quem não tem diabetes, quer dizer, o açúcar no sangue, a quantidade de açúcar no sangue, ela ficar variando. Então, em alguns momentos, você pode ter aí a sua glicemia num valor mais baixo, daqui a pouco aumenta um pouco, abaixa um pouco, isso é normal, mesmo em pessoas que não têm diabetes. O que acontece é que o nosso organismo, ele age de uma maneira para que isso seja controlado. Então, existem padrões que são chamados de, são referência de normalidade. Então, nessa situação que a gente tem, a pessoa que ficou pelo menos 8 horas em jejum, nosso corpo ele vai tentar trabalhar para justamente deixar o valor da glicemia menor do que 100 mg por decilitro. Se você se alimentou, não importa se comeu pouco, comeu muito, comeu um alimento extremamente doce, a sua glicemia vai ficar no máximo menor do que 140 mg por decilitro. Esse é o padrão de normalidade. Agora, o que acontece com quem tem diabetes? Quem tem diabetes já tem um problema, já mexe com esse controle, porque a parte relacionada à secreção de insulina, seja ela para quem tem diabetes tipo 2, que libera lá a insulina, mas de repente por algum mecanismo que gera resistência à ação desse hormônio, ele acaba não fazendo a função a qual ele tem que fazer, que é justamente ajudar a remover aí a quantidade de glicose no sangue para manter esse padrão de normalidade. E o que outro detalhe importante é que além de ter esse problema, ou no diabetes tipo 1, ter aí a destruição lá da célula beta e consequentemente não conseguir produzir insulina e ter que usar insulina exógena, esse é o primeiro ponto de desequilíbrio. Qual o segundo? O pâncreas é um hormônio que libera dois hormônios, libera a insulina para tirar o açúcar do sangue e o glucagon, que é um outro hormônio que faz justamente o fígado colocar açúcar no sangue. Então é assim que o corpo equilibra. Só que quem tem diabetes tem um problema com o hormônio que tira o açúcar do sangue, mas não tem nenhum problema com aquele outro hormônio que coloca açúcar no sangue. Então a gente tem que, é um desafio realmente para quem tem diabetes conseguir controlar justamente por conta disso. A gente está numa situação que ela é naturalmente tendenciosa. Tendenciosa porque quando eu como aumenta a glicemia, então eu posso ficar hiperglicêmico, e mesmo sem eu comer, o meu corpo consegue produzir açúcar lá pelo fígado ou liberar aquele açúcar que está armazenado no fígado, que veio da alimentação. Então a tendência natural é ficar com o que a gente chama de hiperglicemia, quer dizer, a concentração de glicose no sangue fica lá bastante alta. Só que para quem tem diabetes, é diagnosticado, como é que a gente consegue um bom controle? Com a parte do tratamento medicamentoso, o controle alimentar e também o exercício físico. Então, esses três são o que vão contribuir, a somatória dos três. É o que vai contribuir para que você tenha um bom controle do diabetes. Então, não existe, eu não, pelo menos não conheço, outra maneira de controlar o diabetes. É muito comum a gente ver as pessoas com diabetes buscando algum chá, algum alimento, como sendo teoricamente milagroso. Ele não é milagroso. Sim, tem alguns alimentos aí na natureza que existe ali na composição química dele agentes que normalmente diminuem a resistência à ação da insulina. Então vai ajudar a controlar o diabetes? Ajuda, mas não dá para substituir, por exemplo, um chá, um tipo de alimento pelo medicamento, por exemplo. Então não adianta, a gente tem que entender que só vai conseguir um bom controle quem toma o medicamento, quem controla a alimentação e faz o exercício físico. Então o detalhe é, como é que o nosso corpo vai funcionar? Para quem tem diabetes e está diagnosticado, já é diagnosticado, tem lá prescrito o medicamento, a insulina, é justamente a gente controlar essas três variáveis, os três pilares para o tratamento do diabetes, para o bom tratamento do diabetes. Só que a gente tem que entender que mesmo quem não tem diabetes, o açúcar varia no sangue. E em quem tem diabetes também varia. Por isso que muitas pessoas
normalmente falam assim, o meu diabetes é emocional. Não, o seu diabetes é uma alteração metabólica que sofre mais toda vez que você fica preocupado, ou fica nervoso, ou leva um susto, porque toda vez que isso acontece, você tendo ou não diabetes, o corpo vai liberar um monte de hormônio que não deixa a insulina fazer efeito. Isso é normal, é fisiológico nessa. Então, né, esse comportamento. Então, você tendo diabetes ou não tendo diabetes, isso vai acontecer. A diferença qual é? Quem não tem diabetes, após tomar um susto, após ficar nervoso, após ficar ansioso, o corpo consegue mandar uma quantidade maior de insulina para ajudar a manter o controle da glicemia. Quem tem diabetes tem deficiência nesse controle. Então, consequentemente, fica lá com a glicemia muito alta. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Fora isso, existe ainda um comportamento da nossa glicemia, que é algo que também é fisiológico, é do ser humano. Então, por um exemplo, a gente precisa de um período de sono para reorganizar o nosso sistema. Isso é obrigatório. Se você tenta ficar aí sem dormir, você vai ficar uma noite, duas, na terceira você já está totalmente travado, você não consegue pensar direito, já não consegue agir direito. Então, o sono faz parte da nossa rotina diária, é obrigatório para você ter uma boa saúde, para você também ajudar a controlar o diabetes. Só que mesmo você dormindo uma quantidade de horas adequadas para você descansar e refazer aí a sua saúde, refazer o seu corpo, repor as nossas energias, durante a noite nós temos aí hormônios que são liberados no nosso sistema e que quando eles estão em maior quantidade circulando no sangue, eles acabam dificultando a ação da insulina. Então é por isso que, se você tem diabetes tipo 2, você vai se identificar com essa informação, principalmente se você tem diabetes tipo 2 e usa insulina como parte do tratamento. Pode lembrar que se você está começando a usar insulina agora, você pode observar que ela está sendo aplicada à tarde ou à noite, para que justamente durante a madrugada essa insulina faça efeito. E por que é prescrito dessa maneira? Não é à toa. É justamente por conta dessa informação que eu estou te passando. Durante a noite, a gente vai liberar hormônios que não vão deixar a insulina trabalhar direito, são chamados aí de hormônios contrarreguladores à ação da insulina, mas são hormônios que são importantes para que o nosso corpo funcione. Então a gente tem que entender que não é só a insulina que vai fazer função no nosso corpo. Existem outros hormônios também que têm as suas funções e são necessários para que a gente se mantenha vivo. Então o detalhe é, durante a madrugada, esses hormônios serão liberados, você querendo ou você não querendo. O tratamento, principalmente o tratamento medicamentoso, ele tem que ser ajustado para que, durante esse período, a gente sabe, no período de sono, na madrugada, onde tem hormônios que não vão deixar a insulina fazer efeito, tem que ter medicamento ali suficiente para ajudar o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina. Ou para quem aplica insulina, uma quantidade maior de insulina ali durante a madrugada. Ou mesmo outros medicamentos antidiabéticos orais que não fazem o pâncreas produzir mais insulina, mas que trabalham diferentemente em outras partes do nosso organismo para diminuir a resistência à ação da insulina. E isso tem que ficar mais acentuado durante a madrugada. Dessa maneira, a gente acorda com a glicemia dentro do padrão de normalidade. Então é assim que o tratamento, e uma coisa que a gente precisa entender, o tratamento de quem tem diabetes, ele é algo que é variável. A cada período ele precisa ser reavaliado. Por isso que normalmente é recomendado que se consulte aí o endócrino a cada período de 3, 4 meses, para quem tem um controle mais adequado de diabetes, pelo menos 2 vezes ao ano, fazer teste de hemoglobina glicada, todo esse tipo de coisa, precisa fazer esse exame para saber como é que está o seu tratamento. E por que isso é tão necessário? Porque naturalmente a nossa glicemia tende a aumentar, principalmente a subir e ficar alta e não baixar mais. Então, muitas vezes, na rotina que você tem, se você está dormindo bem, se você está se alimentando bem, você está fazendo exercício, se você usa insulina, você está usando uma quantidade menor de insulina, você está fazendo a manutenção do seu peso. De repente você para de fazer exercício.
Ficou um período sem fazer exercício, o que vai acontecer? Você vai perceber nas suas glicemias capilares, quando você medir a glicemia, ela começa a ficar mais alta. Por quê? Precisa reajustar a quantidade de insulina ou reajustar a quantidade de medicamento que você utiliza. Então, para cada período, ou em um momento que você está controlando melhor sua alimentação, talvez você precise de menos medicamento. E num momento que você come de tudo, perdeu o controle, consequentemente precisa aumentar o medicamento. Então, isso é algo que é muito dinâmico e a gente precisa entender. E também precisa aprender a identificar o porquê aconteceu de você estar com a glicemia mais alta do que você está quando você vai deitar. Porque o que a gente espera que aconteça, que pela manhã, mesmo a gente tendo diabetes, a gente acorde pela manhã com a glicemia o mais próximo possível do que é recomendado no normal, que seria abaixo de 100 mg por decilitro. Mas talvez você vai olhar para mim e falar assim, nossa, professor, não dá para fazer isso, é impossível para quem tem diabetes. Não, dá para fazer sim. Não talvez acordar todos os dias abaixo de 100, que é o que acontece com quem não tem diabetes. Mas a gente tem como ter para a gente como meta, né, tendo diabetes, fazer um tratamento que seja eficiente e principalmente controlar as refeições ao anoitecer e principalmente antes de deitar. Porque muitas vezes, quando você pega, identifica assim, fala, poxa, acordei com a glicemia mais alta. Por quê? O que eu fiz de diferente? Ontem à noite, antes de eu deitar, eu comi um pouco a mais. Isso é quase assim, mais de 90% das vezes, isso é o que normalmente acontece. Agora, como a gente vai identificar o que está influenciando para quando eu vou dormir estar uma glicemia, tem lá um valor de glicemia, que geralmente tende a estar um pouco mais baixo, e depois, quando você acorda pela manhã, está super alto. O que é mais comum é a alimentação. Mas e se mesmo assim eu estou comendo pouco, ou estou comendo mais alimento com proteína antes de deitar, e mesmo assim minha glicemia está alta no outro dia? Você precisa observar, primeiro, em que situação você emocionalmente se encontra. Porque à noite eu medi está baixo, de manhã eu acordei está alta. Primeira pergunta, você dormiu bem à noite? Não, tive uma noite agitada, fiquei acordando, dormi um pouquinho, acordava, sonhava. Provavelmente o que acontece nessa situação? Você certamente vai ter uma quantidade muito maior de hormônios contrarreguladores circulando. Então, tem já uma quantidade aumentada naturalmente. Por esse comportamento agitado no sono, aumentou mais ainda. Consequentemente, de manhã vai estar hiperglicêmico. Agora, dormi bem à noite, não comi nada lá que pudesse alterar a glicemia antes de deitar. E acordei com a glicemia mais alta. Observa com que frequência isso vem acontecendo. Porque se começar a se repetir 2, 3, 4 dias consecutivos, quer dizer, há 3, 4 dias que acontece isso, certamente você precisa consultar o seu médico para fazer um ajuste na parte do tratamento medicamentoso. Então isso é comum, a qualquer momento pode acontecer. Mas sempre é importante identificar. Eu acordei com a glicemia mais alta, por quê? Eu comi mais ontem à noite. Eu não dormi bem. Eu estou preocupado. Então, o que você pode fazer numa situação dessa? Tentar mudar a sua rotina para que ela te ajude. Um dos recursos com baixo investimento e que normalmente vai ajudar demais é o exercício físico. Pode perceber, quando você se propõe a se movimentar, a fazer exercício, a andar, a correr, a fazer o que você gosta de movimento, você pode perceber que depois você se sente cansado, se sente mais tranquilo, se sente mais feliz, porque existem sim hormônios que são liberados depois que a gente faz exercício, que deixa a gente mais tranquilo, deixa a gente com um humor melhor. Isso aí impacta onde? Justamente no controle da diabetes. Então é um recurso muito fácil que a gente tem, que é incluir o exercício físico no nosso tratamento e, consequentemente, ajudar a dormir melhor e a garantir que a sua glicemia à noite estava lá dentro de um padrão que é recomendado para o seu tratamento e pela manhã, quando você acordar, você também acorde com a glicemia no alvo. Então isso é importante e é fácil de fazer. Agora, se mesmo assim, poxa, eu não estou comendo nada que altere a glicemia à noite, dormi bem,
estou fazendo exercício e mesmo assim minha glicemia continua aumentando mais alta, continua acordando com a glicemia mais alta pela manhã, certamente precisa-se de ajuste medicamentoso. Ou, foi o que eu falei, a gente tem três pilares para o tratamento. Então, o que pode influenciar? Primeiro, a gente tem que ver se o medicamento e você se mantém em repouso está conseguindo um bom controle. A partir daí, olhar o que você está comendo, né, nas quantidades que está comendo, principalmente os alimentos que contêm carboidrato. Uma outra situação que é interessante, estou lembrando, hoje é domingo, né? Muitas vezes é comum, é meio rotina para a gente, né? No sábado é comum as pessoas terem hábito de comerem pizza à noite. A pizza é um alimento que ela contém muita gordura. E esse alimento com gordura, quando você consome ele, durante as horas seguintes, que é o que a gente normalmente usa como referência para medir a glicemia, você come pizza agora e mede a glicemia daqui 2 horas, a glicemia está super dentro do normal, às vezes ela está até abaixo do que normalmente você tem como referência. Mas, depois de 4, 5 horas, ela pode aumentar e aumentar muito. Então, isso é importante também entender. Evitar, claro, quando for comer, então eu não vou mais comer pizza. Não seja radical. Come, mas come uma quantidade pequena. 1, 2 pedaços no máximo. E sempre, não só, claro, eu dei o exemplo da pizza, mas se você gosta de alimentos que normalmente tem uma quantidade maior de gordura, principalmente evitar comer à noite. Porque, naturalmente, ele vai sim mexer com a sua glicemia. E você sabendo que isso aconteceu, o que você vai fazer? Faz mais exercício. Né? Nas próximas refeições que você fizer, consome alimentos com mais proteína e dê menos preferência para alimentos que contêm carboidrato. Tudo isso vai ajudar. Deu uma derrapada nessa refeição, segura nas próximas. Isso faz toda a diferença no nosso tratamento. Então, sempre que acontecer, né, para responder essa dúvida de a minha glicemia, por que minha glicemia está mais baixa, agora na hora que eu vou deitar e quando eu acordo está mais alta? Primeiro, identificar se você dormiu bem. Primeiro passo. Segundo, se você não deu nenhuma derrapada lá no que você comeu antes de deitar. E terceiro, entender que se isso está acontecendo frequentemente, 3, 4 dias consecutivos, você precisa sim procurar um médico que certamente precisa fazer aí o ajuste no seu tratamento. Agora, se dentro desses 3 pilares que envolvem o tratamento do diabetes, você está tomando medicamento, controlando sua alimentação e fazendo exercício, você tem um bom controle do diabetes. Se você deixar de fazer exercício, pode ficar atento que vai automaticamente desequilibrar a situação. Então, o que você pode fazer de primeiro momento? Tentar controlar mais a alimentação. Eu continuo fazendo exercício, estou lá, tô tomando medicamento, mas não estou controlando muito a minha alimentação. De que maneira você pode tentar controlar isso? Coloca mais responsabilidade na comanda do exercício físico. Vai lá e faz mais exercício físico. Aumenta o tempo que você está fazendo de exercício físico. Nada impede. Agora a gente está em situações que muitos estão trabalhando em casa, né? Tá mais tempo em casa. O que você pode fazer? Pega e faz pelo menos 2 vezes no seu dia exercício. Pega um período de manhã e pega um à noite, por exemplo. Então você descansa o período da tarde, faz um pouco de exercício de manhã, faz um pouco de exercício à noite. Quer dizer, você não precisa ficar, eu já faço 1 hora de exercício. Não precisa ficar 2 horas fazendo exercício direto. Faz 1 hora, dá um período e depois faz outro. Isso há um tempo atrás que eu prestei uma consultoria, a gente conseguiu melhorar o controle da pessoa com diabetes. Foi numa época que estava tendo até problema com o atendimento, né, médico assim, de contínuo, né, de rotina. Tava só a prioridade, era só o atendimento com emergências, né? E a pessoa me procurou e eu, na consultoria, eu fui orientando e um dos recursos que a gente usou foi exatamente esse. Quer dizer, faz o exercício em 2 momentos do dia. Então fazia pela manhã, logo cedinho, lá a pessoa acordava, a primeira coisa que ela fazia era exercício e depois ela fazia exercício do meio para o final da tarde. E isso aí ajudou a controlar de novo a glicemia dessa pessoa que até então ficou preocupada aí com essa situação. Então, é o que eu sempre falo, né? O conhecimento salva. Então, a gente precisa se apoiar nisso. E claro, eu convivo com diabetes há mais de 40 anos e sou um profissional da educação física especializado na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes e trabalho com educação em diabetes. Então, se você precisar de ajuda, pode sim contar comigo, tá bom? Então,
hoje, né, a informação que eu queria trazer para vocês na live de 20 era exatamente essa, de por que a minha glicemia ficou mais alta de manhã do que aquela que eu medi à noite. Espero que a informação tenha sido de valor para você, tenha te ajudado. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, compartilha, né? Encaminha essa informação para mais pessoas que você conhece que têm diabetes e que podem estar passando por essa dificuldade, ou tendo dúvida, né, de como resolver essa situação, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até agora. E lembre-se que para a gente ter um ótimo tratamento do diabetes, a gente precisa respeitar sim o tratamento medicamentoso, a alimentação, o exercício físico, que é melhor. Entender como todos esses três trabalham junto para ajudar você a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e, consequentemente, ter aí uma hemoglobina glicada menor do que 7%, que é o que a gente tem como referência de um bom tratamento do diabetes. Então é isso aí. Muito obrigado, então. Um abraço aí para vocês. Ó, o Emanuel está colocando aqui que ótimo aí, muito valor. Legal, muito obrigado, viu, Emanuel? Obrigado aí a você, obrigado ao Enio também, que está por aí, ó. O Alexandre também está por aí. O Timóteo, eu tinha visto ele, né? E a Estela, que está aqui me monitorando, me ajudando aqui na live. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. Um forte abraço e até a próxima live de 20 no próximo domingo às 20 horas. Até mais!